Mas eu quero começar aqui com um troço. Está em todo canto aí, e vem um pouco a esteira da eleição do Trump. Ah, porque fica essa coisa, essa gente patrulhando o que diz nas redes, na verdade a direita está falando a verdade, a esquerda se nega a ver. Bom, se a esquerda se nega a ver a verdade, fiquem tranquilos, aqueles que não gostam, que ela caminhará para a extinção. Tudo certo. Para vocês. Né? E junto com isso veio a história do Vale Tudo. Né? Aqui no Brasil, inclusive, como acontecerá o debate sobre a regulação das redes, já tem gente pegando carona nesse negócio, a esquerda descolada do mundo, a esquerda quer censurar, temos de ter aqui, a liberdade de expressão tem de ser absoluta. A liberdade de expressão tem de ser absoluta? Então você está obrigado a se posicionar sobre determinadas coisas. Está em azul aí, meninos, mas podem ler, leiam. A turma do Vale Tudo no Brasil se junta a nazistas ou não? Ah, ela vem falar de nazismo. Mas claro que eu vou. Eu vou a partir de um fato. Eu vou a partir de um fato. Quem estiver acompanhando pelas redes, pela televisão, vai ver o vídeo. E lá nos Estados Unidos pode. Alguém acha que pode? Eu acho que não pode. Mas você, eu convido a escolher. Do que é que eu estou falando? Vai. Extremistas tremularam bandeiras nazistas em frente a um teatro que exibia um espetáculo chamado O Diário de Anne Frank, no último sábado no condado de Livingston, no estado de Michigan. Diversos homens com máscaras exibiram símbolos nazistas e proferiram xingamentos antissemitas e racistas durante a exibição desse espetáculo. As autoridades locais afirmaram que o público presente no teatro ficou com medo de deixar o prédio e tiveram de ser escoltados por carros policiais. Segundo o xerife Michael Murphy, foi solicitado aos extremistas que eles deixassem o local e eles atenderam ao pedido. Então o público, com medo, teve de ser escoltado, né? E o espetáculo, obviamente, baseado no livro da Anne Frank, o Diário de Anne Frank, né? Cuja história, a essa altura, é universal, né? De uma menina que foi presa, escondida, num porão, depois de ter tido a família dizimada pelos nazistas. Né? Então você tem um espetáculo sobre uma tragédia que é expressão, né, de uma política genocida, né, que trata da política genocida, e aí estão fazendo espetáculos nazistas americanos, e eles existem, acharam que era o caso de ir lá balançar a sua bandeirola, né, em nome da liberdade de expressão. Reinaldo, isso pode lá nos Estados Unidos? Pode. Você acha que os Estados Unidos fazem bem em permitir? Não. Não, eu sou contra. Aliás, na Alemanha não pode. Na Alemanha, alguém que se diga nazista vai para a cadeia. Alguém que defenda o nazismo vai para a cadeia. Embora existam manifestações que remetem a nazismo e etc., partidos que têm simpatia clara pelo nazismo, Alternativa para a Alemanha, por exemplo, né, da Beatrix von Storch, né, neta do ministro das Finanças de Hitler, né, que é amiga de Eduardo Bolsonaro, já veio aqui se encontrar com Jair Bolsonaro. É um partido, inclusive, que vive sob investigação, né, do Ministério Público na Alemanha, justamente pelas suas vinculações com neonazistas. Aqueles que acham que o Vale Tudo nas redes, por exemplo, não tem de continuar e não pode ter nenhuma forma de regulação, estão defendendo isso aqui. E aí vem um argumento absurdo, tosco, que é o seguinte: ah, você não quer que eles se manifestem, então vai lá e os conteste. Como se tudo fosse uma questão de vencer na base do argumento. Como se os absurdos que prosperam nas redes fossem sensíveis a argumentos. Se o sujeito passa a contar uma mentira, por exemplo, sobre vacina,
e essa mentira sobre vacina prospera e põe em risco a vida de crianças, de adultos e pessoas, como aliás está acontecendo e acontece no Brasil, que era um país exemplo na vacinação e hoje já não é mais. É uma questão, vai lá e explica. Vai lá e explica. Quem tiver, se você conseguir com a sua explicação superar a mentira, então tudo certo. Mas qual será o limite, Reinaldo, de uma intervenção aí estatal no seguinte sentido, da democracia, né? Que impregna o Estado. Estou falando do Estado democrático. Qual é o limite? O limite sempre vai ser complicado. Em muitos casos vai ser complicado. Agora, por exemplo, pôr em risco a saúde de milhares de milhões de pessoas, isso não é... Qual é a dúvida a respeito? Se a mentira põe ou não em risco a vida das pessoas. Se põe em risco, não pode. É tão difícil de entender? E, portanto, não se trata de liberdade de expressão, mas de crime. Não é? Nesse caso, quem está lá com a bandeira nazista está defendendo o extermínio de um povo. Está defendendo o genocídio. Isso é aceitável na democracia? Não, eu acho que não é. Mas nos Estados Unidos pode. Queridos, não são uma referência para o mundo de tolerância. Aliás, o número de massacres com armas que se praticam lá, né, evidencia que não. Então, cuidado. Cuidado, porque se o argumento é a liberdade de expressão, você que vai lá argumentar melhor do que eles, porque eles são a vontade do povo, esse é o argumento central, aliás. Não adianta, não vem falar de nazismo. Tem de falar, porque o argumento central da postulação nazista era: eu sou a vontade do povo. Eu sou a vontade da nação. O que é que o povo quer? O que é que a nação quer? E aí se perguntava a uma Alemanha que tinha saído humilhada da Primeira Guerra, em que havia, sim, uma cultura antissemita, embora não fosse o país em que o antissemitismo mais prosperasse quando essa coisa toda começou, mas já havia. Então você diz assim: vocês estão humilhados, vocês estão assim, e os culpados são estes. E aí se organizam milícias, como organizaram a SA, para bater nas pessoas, para intimidar as pessoas, antes do Hitler chegar ao poder. Antes dele se tornar chanceler. Não é? Vai lá argumentar com eles. Se o seu argumento for melhor. Então aí eu teria que pegar, nós teríamos que pegar o livro do Hitler e falar assim: não, vamos agora contestar o livro do Hitler. Hitler, vamos fazer um debate aqui. Olha aqui no Mein Kampf você diz tal coisa. Mas isso é uma sandice, isso é uma aberração. Esse argumento nem liberal é. Esse argumento contesta uma Bíblia, uma das Bíblias do liberalismo, do Karl Popper, a sociedade aberta e seus inimigos. Eu estou falando do liberalismo, que diz lá: a sociedade aberta, a democracia pode tolerar inimigos cujo objetivo é justamente destruir a democracia que lhes permite falar? A resposta, obviamente, é não. Agora, esses bananas que assim pensam, que então desenvolvam o argumento até o fim. E diga: legalize-se o nazismo no Brasil, porque nós temos de vencê-los no argumento.
Não é isso? Legalize-se o horror porque nós temos de vencer no argumento. E aí para qualquer crime, então. Porque se pode o crime de genocídio, o que não pode? Porque isso aqui é a aceitação moral do crime de genocídio. É dizer que, sim, defensores do genocídio têm o direito de se expressar. Por que não defensores de outros crimes? Por que não defensores da pedofilia? Defensores do trabalho escravo? Aliás, quando se fala de nazismo, se fala também de trabalho escravo, a rigor, não é? Nos campos de concentração, que eram diferentes de campos de extermínio. Eram campos de trabalhos forçados. Precisa dar consequência ao argumento. Precisa ter coragem. Nessa hora não pode se acovardar. Se a tese é essa, então vá até o fim na tese. A minha, obviamente, não é.